Pessoal, bom dia, alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Quem fala é o professor Carlinhos. Pessoal, é o seguinte, né? Na nossa aulinha de hoje, nós vamos só encerrar a primeira parte em biologia. Nós estamos estudando embriologia animal, né? E nós já vimos todo o processo de formação, desde o zigoto até a formação da neurula, né? A organogênese, que é a formação dos órgãos. E a gente vai encerrar falando dos anexos embrionários, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, o que são anexos embrionários, né? Os anexos embrionários são estruturas que se relacionam com a proteção, respiração, excreção e nutrição do embrião. É importante você saber o seguinte: os anexos embrionários, eles derivam do tecido embrionário, né? O mesmo tecido que vai formar ali as estruturas do embrião, eles também vão formar os anexos embrionários, só que esses anexos, eles não fazem parte do corpo do embrião. Eles são estruturas, ele é como se fossem ferramentas, são estruturas que estão ali para auxiliar o desenvolvimento do embrião, mas eles não fazem parte do corpo do embrião. Só, mas eles são importantes? Demais, porque sem eles o embrião não consegue se desenvolver. Então eles são estruturas que estão ali para ajudar no desenvolvimento do embrião, mas eles não fazem parte do corpo em si, tá bom? Quais são esses anexos? Nós temos o saco vitelínico, o amínio, o alantoide e o córeo, tá bom? Então deixa eu mostrar para vocês aqui eles. Então aqui nós temos a representação de um ovo, né, de um réptil, por exemplo. Esses anexos embrionários são presentes nos répteis, aves e mamíferos, tá? Os peixes possuem algumas estruturas, mas não são todas, né? Essas estruturas elas vieram mesmo com os répteis, né, que conseguiram conquistar o ambiente terrestre. E aí você tem aqui, ó, a representação de um ovo, né? E aí você tem aqui o embrião, cordão umbilical, o alantoide, o córeo, que é essa membrana que protege todos os anexos, o saco vitelíneo e a cavidade amniótica e o amínio em si. O amínio é a membrana mais interna, tá? A membrana externa é o córeo, tá certo? Então nós vamos ver a função de cada um desses anexos. Gente, o primeiro dele é a vesícula vitelínica, né? Que foi o primeiro anexo a surgir nos vertebrados e ele se caracteriza por ser a fonte de nutrição do embrião. Ou seja, como o embrião não tem contato com a mãe, ele está lá dentro do ovo, né? No caso dos répteis, por exemplo, nas aves também, ele se alimenta a partir do vitelo. O vitelo é essa substância que fica armazenada na vesícula vitelínica. Então, essa vesícula vitelínica, a principal função dela é armazenar nutrientes. E é importante nós percebermos o seguinte: ó, peixes, aves e répteis, essa estrutura ela é bem desenvolvida. Nos anfíbios, essa vesícula vitelínica ela não é tão desenvolvida assim. E nos mamíferos placentários, ou seja, no nosso caso da espécie humana, ela é muito reduzida. Por que, professor? O nosso embrião da espécie humana não vai se alimentar? Vai, mas ele não vai precisar do vitelo. Por quê? Porque nós temos placenta, né? Nós seres humanos, a fêmea, né, a mulher, ela vai produzir, ela vai ter a placenta e toda a nutrição do bebê, do embrião, ela vai via placentária. Então ele não precisa de uma quantidade de vitelo grande porque os nutrientes vêm via placentária. Então na espécie humana, nos mamíferos de modo geral, essa estrutura ela é bem reduzida. Já nos répteis, por exemplo, nas aves, ela é uma estrutura bem desenvolvida porque o embrião vai se nutrir basicamente do vitelo, da vesícula vitelínica, tá? Então, à medida que o embrião vai crescendo, essa vesícula vai diminuindo porque ele já foi se alimentando e ela vai sendo consumida, tá bom? Então, a principal função dela é armazenar nutrientes. Além da vesícula vitelina, nós temos o amínio. O amínio é uma membrana muito fina, né, que delimita ali a cavidade amniótica. E entre essa membrana e a cavidade, nós temos um líquido que preenche essa cavidade, que é chamado de líquido amniótico. Qual é a função desse líquido, né? É evitar que o embrião sofra ressecações, que ele fique dessecado, né? Ou seja, que ele fique desidratado. Então ela evita a dissecação e protege o embrião contra o impacto. O embrião fica ali envolto naquele líquido, né? E aquela membrana, aquela camada de líquido, né, protege o embrião dos impactos, dos choques, além de manter ele hidratado. Ela está presente em répteis, aves e mamíferos. E uma curiosidade aqui é a amniocintese, que é, no caso da espécie humana, ainda na fase embrionária, esse líquido amniótico ele pode ser retirado, né, para ser feita análise, e a partir da análise do líquido amniótico, os médicos conseguem saber algumas doenças que o embrião pode ter, se tem algum problema de formação. Então eles conseguem saber várias informações a partir do líquido amniótico, tá bom? Então a função dele é hidratar, né, prevenir que o embrião fique ressecado, né, e proteger contra impactos também, porque ele fica ali envolto na membrana e essa membrana, né, tem esse líquido dentro que vai proteger o embrião de choques, né? Então isso é o amínio.
Nós também temos o córeo. Gente, o córeo é uma camada que envolve todos os demais anexos. Se vocês viram aquela fotinha, né? Aquela membrana, aquela camada que protege todos os outros anexos é o córeo. E o córeo, nós temos algumas observações aqui. Eu tinha colocado aqui foto, esqueci. O córeo, nos répteis e nas aves, ele vai se juntar com o alantoide, que é o outro anexo que a gente vai ver, para formar uma estrutura chamada alantocóreo, que vai ajudar na respiração do embrião, isso nos répteis e nas aves. No nosso caso, nos mamíferos, né, ele vai se unir à parede do útero, né, depois que o embrião está formado, o córeo, aquela membrana que estava protegendo ali toda a estrutura do embrião, ele vai se unir com a parede do útero e ele que vai formar a placenta. Então a placenta nos mamíferos, né, no nosso caso, ela é formada a partir do córeo e da parede do útero. A gente vai ver isso mais para frente na aula de embriologia humana. A gente está estudando aqui embriologia animal, de modo geral, mas na próxima semana nós vamos focar só no desenvolvimento embrionário dos seres humanos, tá bom? E aí nós vamos falar bem mais a fundo sobre a placenta, tá certo? E por último nós temos o alantoide. Eu esqueci de colocar o alantoide. Mas, gente, o alantoide, ele é uma estrutura que ele está responsável tanto com a respiração, as trocas gasosas, como com o armazenamento de excretas, né? Excretas são substâncias tóxicas que são eliminadas pelas células, no caso pelo embrião, né? E ele também tem a função de retirar cálcio, né? No caso dos répteis, ele tira o cálcio dos ovos, né? Vai tirando o cálcio da casca do ovo e vai jogando esse cálcio para o embrião para a formação dos ossos. Então, o alantoide tem muitas funções, principalmente nos répteis e aves, tá? Aí aqui eu coloquei um resuminho para vocês verem, ó. Vamos lá. O amínio, tá aqui a foto do amínio, é essa membranazinha que protege o embrião, a membrana mais interna, tá? E aí você vai ter aqui a cavidade amniótica, aqui você vai ter o líquido amniótico. Então a função dele é proteger o embrião contra a dissecação e contra choques mecânicos. Onde é que ele está presente? Répteis, aves e mamíferos, somente nesses três, tá? O saco vitelínico, ele garante a nutrição e ele está presente nos peixes, répteis, aves e mamíferos. Os peixes também possuem o saco vitelínico, né? Possuem o vitelo, tá certo? Mas as outras estruturas, não. Somente o saco vitelínico, tá bom? Lembrando que na espécie humana, né? No nosso caso, os mamíferos placentários, essa estrutura ela é pouco desenvolvida porque a gente utiliza a placenta, né? O embrião, ele vai se alimentar via placenta, tá bom? O alantoide armazena rejeitos metabólicos, né? Como eu falei para vocês, ele vai armazenar as excretas, né? As substâncias tóxicas que são produzidas pelo embrião, né? O ácido úrico, a amônia, ele vai ser armazenado no alantoide. E no caso dos répteis também, eles vão contribuir com a troca gasosa, né? A troca de gás carbônico e oxigênio acontece pelo alantoide, além também da função de transportar cálcio, né? Ele pega o cálcio da casca, essa casca vai ficando mais fina, né? Porque ela vai perdendo cálcio, e ele vai jogando esse cálcio, enviando esse cálcio para o embrião para formar o tecido ósseo. E isso é importante porque como ele vai tirando o cálcio da casca, a casca vai ficando fininha para quando o embrião for nascer, né? Quando o filhote for nascer, ele conseguir quebrar a casca porque ela já está fraca. E isso é feito pelo alantoide. Então ele está presente nos répteis, nas aves e nos mamíferos. No nosso caso, a função dele mesmo é armazenar as substâncias tóxicas, né? As excretas, tá bom? O córeo é responsável pela troca gasosa com o meio externo e, no caso dos mamíferos, ele vai formar a placenta quando ele se junta com a parede do útero, tá bom? E por último, a placenta, que a gente vai falar sobre ela na aula de embriologia humana, mas ela é responsável pela nutrição, excreção, troca gasosa e secreção de hormônios. Tudo isso é feito pela placenta, mas somente nos mamíferos placentários, tá? No qual nós, seres humanos, estamos incluídos. Professor, por que o senhor não fala só mamífero? Porque existem três grupos de mamíferos. Nós temos os mamíferos placentários, que possuem a placenta, mas nós também temos os mamíferos marsupiais, né, que no caso é o canguru, e nós temos os monotremados, né, que no caso são o ornitorrinco e a equidna. Nós fazemos parte do grupo dos placentários. Então a gente vai ver essa divisãozinha na próxima aula, tá certo? Então, gente, era isso. Espero que vocês tenham entendido aí um pouco sobre os anexos embrionários. A função de cada um desses anexos é importante você saber, tá? E lembre-se que eles não fazem parte do corpo do embrião, mas eles são estruturas que vão garantir o desenvolvimento do embrião. E eles estão presentes nos répteis, aves e mamíferos. Somente o saco vitelínico, né, ou vesícula vitelínica, que está presente nos peixes também. Mas os demais, dos répteis em diante, que foi o primeiro grupo de animais a conquistar o ambiente terrestre, né? Então, já que não tinha mais a presença de água, já que eles não se desenvolviam na água, era na terra, né, no solo, eles precisavam de estruturas para garantir a alimentação e a respiração do embrião. E aí nós temos a formação dos anexos embrionários, tá bom?
Então, meus queridos, nós vamos fechar por aqui, tá certo? Então a gente encerra a embriologia animal e aí na próxima semana a gente começa a falar da embriologia humana. E aí nós vamos focar no desenvolvimento do embrião humano, né? E aí nós vamos estudar como é que é formada a placenta, como é que é formado, como é que acontece a troca, né, de nutrientes da mãe para o bebê e os períodos e os estágios da gestação, né? Quando acontece a gravidez e aí como é que esse embrião vai se desenvolvendo ao longo dos 9 meses, tá certo? Então eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.